Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui sobre um dos meus principais aprendizados que eu tive na vida, né? E principalmente ali sobre dinheiro, como que funciona essa dinâmica de como você pode ganhar mais. E basicamente o que eu quero fazer hoje é trazer alguns insights, né? Ou algumas percepções que eu tive ao longo da vida, à medida que o tempo foi passando, eu fui passando por experiências diferentes. E eu acredito que as informações que eu vou passar agora podem ser muito valiosas para você, para aprender a ganhar talvez muito mais dinheiro do que você ganha hoje e a sair assim desse platô, assim, essa dificuldade que a gente tem de aumentar o salário, de galgar a posição. E vou contar um pouco do que aconteceu comigo e o que eu aprendi nesse meio do caminho. Então, alguns anos atrás, 6 anos atrás, eu estava trabalhando em um cartório como escrevente, eu fazia escrituras, eu ganhava aproximadamente R$ 2.700 líquidos por mês. E eu era formado em Direito, né? Sou advogado, eu tenho 2 pós-graduações em Direito também, sendo uma delas na parte notarial e registral, que é a parte de como funciona o cartório. E a minha colega nesse cartório, ela não tinha nem formação jurídica, ela não era formada em direito, ela fazia a mesma função que eu, que era basicamente avaliar escrituras para registrar lá no cartório, né, no registro de imóveis. E eu ficava me questionando, né, por que que eu ganhava o mesmo salário que ela. Nós dois tínhamos o mesmo salário, ela estava lá há mais tempo na posição do que eu, talvez ganhasse até um pouco mais, não tenho certeza, mas a gente fazia a mesma coisa e eu me achava muito mais capaz, né, pelo menos de forma acadêmica, né, em termos de conhecimento técnico do direito, e ficava me questionando, tá, mas por que que eu ganho o mesmo salário que ela? Eu sou formado, eu tenho OAB, eu tenho 2 pós-graduações, enquanto ela não tem nada disso. E eu fiquei algum tempo me questionando sobre isso e não conseguia entender exatamente, né, o porquê, até que eu resolvi me colocar no lugar da minha chefe, que, né, na época ela era a dona do cartório, e eu percebi que, né, nos olhos dela, quem está fazendo o meu trabalho, né, quem está fazendo aquela função minha, não importa se a pessoa tem ou não formação, o que importa é quantas escrituras que a gente registrava. Basicamente que era a produtividade. E o quão substituível que é essa pessoa, né? Eu demorei algum tempo para perceber isso e deixei, né, depois de ficar bravo com o mundo, ficar revoltado, tipo, pô, isso não é justo que eu ganhe a mesma coisa que ela, sendo que eu tenho mais formação acadêmica. Mas a verdade é que a minha formação acadêmica naquele local não importava. Então, e a prova era a minha colega, ela não tinha formação em direito e ela fazia as mesmas coisas que ela foi aprendendo no dia a dia com a prática. E eu percebi, pô, se a minha formação não importa, né, aqui nesse trabalho, significa que eu sou bastante substituível, ou seja, se ela me demitir hoje, amanhã já tem outra pessoa para cumprir minha função, ela nem precisa ser formada em direito, essa minha colega vai ensinar essa pessoa e em algumas semanas ela vai estar produzindo a mesma coisa que eu produzia. Então não tem por que a minha chefe ali na época me pagar um salário acima da média, né? E por que que isso acontece? Um dos principais motivos ali, a questão é o quão raro que é o trabalho que você presta ali, quão substituível você é. Quanto mais difícil de substituir, quanto mais raro é o serviço que você presta, mais você tende a ganhar, melhor tende a ser o seu salário. E também outra coisa que eu percebi é que trabalhos que são muito administrativos e que você não consegue mensurar a produtividade da pessoa em termos financeiros, ou seja, quanto que a pessoa está gerando para a empresa, né, que você trabalha, acaba ficando muito difícil ali de você saber qual que é o salário justo. Então o salário ele vai funcionar pela oferta e demanda das pessoas que podem exercer aquela função. Então, por isso que, de modo geral, uma pessoa que trabalha na limpeza, ela ganha muito pouco. Por quê? Porque qualquer pessoa pode substituir essa pessoa e varrer o chão, né, limpar o local. E não tem nada de errado em a pessoa trabalhar isso, né? Não é o ponto que eu quero trazer, mas é a questão do quão raro que é a atividade que você produz ali. Por que que o Messi ganha tanto dinheiro? Pô, quem que pode substituir o Messi? Ninguém, né? É um dos melhores jogadores do mundo. Mesma coisa vale para o Cristiano Ronaldo
ou pro LeBron James, né? Essas pessoas que são super famosas em algum esporte, ou mesmo atores ou cantores, eles são praticamente insubstituíveis, por isso que eles ganham tanto. E eles, obviamente, geram ali uma demanda muito grande de economia por trás disso. Então, o que eu quero passar para vocês com esse insight? Que não adianta você ficar revoltado, não adianta você dar murro em ponta de faca, achar que a vida é injusta, que as coisas não deveriam ser da forma que elas são, e você precisa se adaptar para a situação que você se encontra hoje. O que eu fiz na época? Né? Eu percebi que eu era muito fácil ser substituído, eu pensei em advogar, mas acontece o mesmo problema. Tem muitos advogados recém-formados que ganham na faixa de 2, 3 mil reais, o que é, assim, um valor bem baixo para alguém que tem formação acadêmica, mas isso acontece com praticamente todas as profissões no Brasil. Talvez a única exceção ainda, né, por enquanto, seja a medicina. Né? Quase todas as outras formações, quem sai da faculdade vai estar ganhando mais ou menos esse valor. Então eu percebi que se eu fosse advogar, eu ia me encontrar na mesma situação, ou seja, eu ia ser facilmente substituído até eu começar a produzir a um nível muito acima dos meus pares. Isso ia demorar vários anos, né, para acontecer, para, né, começar a ganhar histórico, e eu não queria demorar muito tempo para ganhar dinheiro. Então, eu já estudava o mercado financeiro há bastante tempo e eu resolvi fazer uma migração de carreira, porque eu enxerguei que no mercado financeiro você tinha muito mais demanda do que oferta de pessoas para trabalhar nesse mercado, e é um mercado que o interessante dele é que você consegue mensurar exatamente quanto que a pessoa está produzindo, quanto que ela gerou para o escritório, quanto que ela gerou para o banco, quanto que ela captou de dinheiro para o escritório ou para o banco, tudo isso é mensurável. Enquanto tem vários outros trabalhos que, como eu já mencionei aqui, é muito difícil de você dar o valor para a pessoa. Então, pessoas que, no modo geral, também trabalham com vendas, você consegue saber quem que é o melhor vendedor, quem que é o pior vendedor, porque você sabe exatamente quais são os números dessas pessoas. Então, esse tipo de trabalho você consegue mostrar o seu valor, você sabe exatamente quanto que você está gerando, quanto que você está produzindo, e, consequentemente, você vai ter um salário mais proporcional ao quanto você está produzindo ali, então você consegue ganhar mais. Depois que eu fiz essa mudança para o mercado financeiro, sim, foi uma adaptação bastante difícil, mas quando eu completei 12 meses no mercado financeiro, eu ganhei um salário que foi mais de 20 vezes do que eu ganhava no cartório. Deu mais ou menos uns 70 mil reais líquido, eu ganhava 2.700 na época. Acabou juntando bônus, né, pagamento de salário, etc., de algumas metas que eu tinha atingido. E foi aí que, de fato, deu o clique que eu tomei a decisão certa, e que não adianta você ficar dando murro em ponta de faca, você precisa se adaptar ao mercado. Então, o que eu quero trazer aqui de informação importante para você? Se você está no seu trabalho, você está frustrado, você não sabe como ganhar mais dinheiro, se coloque no lugar do seu chefe. É fácil dele te substituir? É fácil dele te demitir hoje, contratar outra pessoa amanhã, e em pouco tempo ela vai estar prestando o mesmo serviço que você presta, vai estar fazendo a mesma coisa que você faz? Se a resposta for sim, não adianta você ficar revoltado e achar que o mundo é injusto, porque você tem que se adaptar como as coisas funcionam. Então, o que eu recomendo para você? Ou você trocar de área, buscar uma área em que tem uma demanda maior de alguma especialidade e você estudar, sair um pouco da sua zona de conforto. Ou você prestar um trabalho acima da média, dependendo do lugar que você está, da empresa, caso você tenha para onde crescer, é você entregar mais do que os seus pares e você se tornar o mais insubstituível e o mais raro possível. Então você vai ter que fazer mais do que os outros fazem, né? Você vai precisar se destacar. E se você estiver num ambiente que tem um plano de carreira, tem um crescimento, muito provavelmente você vai conseguir crescer, tá? Outro ponto que é bom você ter em mente também: se você trabalha numa empresa pequena, familiar, em que tem lá o dono da empresa, o fundador, e tem o filho trabalhando, você tem que entender que essa pessoa, o dono da empresa, ele dificilmente vai colocar um funcionário como sócio dessa empresa. Ele não vai querer um funcionário como sócio. E é natural, porque ele vai querer manter esse patrimônio, essa riqueza dentro da família dele. Então, se coloque no lugar de uma pessoa que foi lá construir uma empresa, tem meia dúzia de funcionários, 20 funcionários, 50 funcionários, e tem 1 ou 2 filhos que estão trabalhando lá na empresa. Você acha que para o dono da empresa faz mais sentido ele treinar o filho o máximo que ele puder e manter a empresa dentro da própria família dele, ou ele vai delegar e vai passar o controle da empresa para um outro funcionário, por melhor que esse funcionário seja?
você acaba querendo auxiliar a sua família o máximo possível, em detrimento até às vezes do resultado da empresa, porque é mais importante você manter a empresa dentro da sua família do que ela dar um resultado melhor, mas ela não está mais dentro da sua família, porque muito provavelmente a pessoa construiu aquilo para trazer riqueza, para ajudar a própria família, né? Quem tem filho sabe exatamente como as coisas funcionam e o porquê de ser dessa forma, né? Então, o insight que eu quero trazer para vocês é esse. Analise a situação que você está, se coloque no lugar do seu chefe, e saia da sua zona de conforto, busque novos aprendizados e fazer coisas novas para você se destacar, ou troque de área completamente e veja quais áreas têm demanda. Às vezes a área de rede social, que um monte de gente tá precisando de editor, de pessoas para auxiliar com postagem em mídia social. Isso, uma pesquisa rápida no Google, você consegue descobrir. Então, se você está disposto a trocar de área e se adaptar e aprender coisas novas, a informação está aí na internet, é super fácil de você aprender o que você quiser, mas falta atitude. E não adianta você ficar revoltado com o mundo e achar injusto como as coisas são, porque você precisa se adaptar. Se não está no seu controle alterar aquilo, como não estava no meu quando eu trabalhava no cartório, eu tive que me adaptar e mudei completamente de área e felizmente deu bastante certo. Então, esse é um aprendizado que eu tive que não vale só, né, pro dinheiro, mas outros aspectos ali da vida profissional que eu acredito que tem um valor bastante grande aí. Eu espero que você tenha gostado das informações que eu trouxe e que isso possa te ajudar a conquistar, né, novos desafios e a ganhar mais e prover mais para sua família. Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.